Mateus, capítulo 7, versículo 12. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Neste versículo, Jesus conclui seu argumento não só desta passagem, mas daquele que ele iniciou lá no capítulo 5, versículo 17, sobre como deveria ser a nossa vida de justiça nessa terra. Ele diz, portanto, tudo o que vocês querem que os outros lhes façam, façam também a eles. E a razão disso é porque fazer isso é cumprir a lei e os profetas, é cumprir o que Deus exige em todo o Antigo Testamento. Essa frase era conhecida dos ouvintes de Jesus. Isso era algo ensinado naquela época. Na verdade, ela tinha sido dita cerca de 10 anos atrás, porém em sua forma negativa. Um mestre judaico chamado Hillel foi desafiado por um gentio a resumir a lei de Deus só no tempo em que ele conseguiria ficar em pé apenas com uma só perna. Hillel respondeu: não faça aos outros o que lhe é odioso. Essa é toda a lei. Tudo mais é comentário. Vá e aprenda isso. Mas você percebe que Jesus expressou essa ideia não de forma negativa, mas de forma positiva. Ao invés de dizer, olha, se você não quer ser ofendido, não ofenda, Jesus diz, se você quer ser amado, ame. Isso nos coloca não só em posição de reagir ao que as pessoas nos fazem, mas de agir em favor delas. Devemos tomar a iniciativa de tratá-las conforme queremos ser tratados. Isso é chamado pelos teólogos como a regra de ouro. Trate os outros como você deseja ser tratado. Mas essa frase pode ser cumprida por qualquer pessoa no mundo, sendo ela cristã ou não. Na verdade, muitos pautam suas vidas com base nisso. Fazem aos outros o que esperam que lhes façam, sem ao menos crerem em Deus. Por isso, nesse ponto, o cristão é diferente. Claro, ele faz isso aos outros porque espera ser tratado assim, mas há motivos mais importantes e profundos que o levam a agir dessa forma. Por obediência à lei e aos profetas. Ele entende que isso é o que Deus espera que ele faça, é um ato de obediência. Mas, e mais importante do que isso, ele faz isso por gratidão, porque é assim que ele mesmo foi tratado por Jesus Cristo. Jesus veio a este mundo para nos alertar do juízo eterno e nos oferecer a possibilidade de não termos de ser condenados por Deus. Por isso, se encontramos nele a libertação do juízo, por termos sido perdoados através do seu sacrifício por nós, deveríamos desejar que outros também o encontrem. E para isso devemos tratar as pessoas não só como queremos ser tratados, mas principalmente como nós mesmos já fomos e somos constantemente tratados por Deus. Deus é bondoso conosco e por isso nos avalia segundo os seus padrões, nos mostra os nossos pecados, nos exorta e nos perdoa por causa de Jesus Cristo. Então, se queremos replicar esse bem às pessoas à nossa volta, devemos também julgá-las segundo os padrões de Deus, alertá-las quanto aos perigos em que elas se encontram e ajudá-las a fugirem do pecado e viverem vidas justas. Por isso, nosso papel a ajudar outras pessoas quando elas pecam deve ser semelhante ao de Jesus para conosco. Apontá-las ao juízo de Deus, ser um exemplo de vida santa, apresentá-las à salvação em Jesus e saber quando parar de insistir em quem não quer mais compromisso com Deus. Que Deus nos ajude em nossos relacionamentos e que pessoas não amem o pecado por nossa causa, em sermos negligentes com nosso papel, ou não se machuquem com a igreja por causa de nossos pecados, em não servirmos de exemplo para elas. Que Deus nos abençoe e nos ajude nessa preciosa missão.